Vamos lá, pessoal, encerrando a nossa parte de álgebra e aritmética, que é o que a gente costuma chamar aqui essa parte de matemática básica. Ficou faltando a parte de médias, tá certo? Médias vocês já trabalharam mais ou menos com ela, com algumas. Pelo menos o Manuel faz uma revisão de estatística lá no primeiro ano, vocês devem ter noção de alguma delas. E a gente encerra essa parte, lembrando que eu fiquei devendo a questão 25 da página 17. Então, quando for resolver as questões de média, eu incluo essa questão na resolução, tá certo? É a primeira, antes de resolver média, é a primeira questão que eu faço. Então, nós temos 4 tipos de média. Uma delas, aqui, uma delas a gente chama média aritmética. A outra é a média ponderada. Eu acredito que essas duas vocês trabalharam. A outra é a média geométrica. Geralmente a gente trabalha a média geométrica dentro de geometria. E a outra é chamada de média harmônica. Eu sei que a média harmônica ela era muito trabalhada quem vai fazer esses concursos para a área militar, essas escolas militares. Geralmente a média que eles utilizavam é a média harmônica. Então vamos para o exemplo de cada uma delas. A média aritmética é aquela média que você trabalha com ela na escola. Você tem uma nota para a primeira unidade, uma para a segunda, uma para a terceira e uma para a quarta. Não é isso? Vamos supor, em matemática, você tirou 5 na primeira, tirou 6 na segunda, 7 na terceira, 8 na quarta. Tomara que aconteça isso. Tá certo? Mas, o que é que você vai fazer? No final do ano, você tem que obter média 6, é a sua média de aprovação. Você aqui está aprovado, é só somar 5, mais 6, mais 7, mais 8 e dividir por 4. Veja aqui, a média aritmética é o número de termos, a soma dos números de termos, tá certo? Dividido pelo número de termos. Essa é a sua regra que você vai usar. Então eu tenho 4 termos, vou somar os 4 e dividir por 4. Então nesse caso a média aritmética vai ficar 11 com 7, 18, 18 com 8 dá 26, 26 dividido por 4. 26 por 4 dá 6, fica 6 vezes 4, 24, sobram 2, 20 por 4 dá 5, sua média foi 6,5, isso quer dizer que você está aprovado. Essa é a média aritmética. A mais fácil você também utiliza lá dentro da parte de estatística. A ponderada também você utiliza em estatística. O que é que a gente vai utilizar aqui? A ponderada vai ser um termo multiplicado por um peso que é adotado para ele. Certo? Vai ser o número de termos vezes o número de pesos dividido pela soma dos pesos. É essa a relação que você vai usar. Certo? Quando a gente tinha os vestibulares nas faculdades, geralmente elas utilizavam a média ponderada. Ainda hoje existem alguns concursos que a média é calculada pela média ponderada. Eu vou dar um exemplo de como funcionava aqui na ESA, mas vamos supor, eu vou fazer um curso, eu ia fazer um vestibular para fazer o curso de matemática, que é a minha área. Ele era dividido da seguinte forma: português, redação, língua estrangeira, que aqui no caso a gente só utilizava o inglês, estudos sociais e ciências. Era dessa forma que era dividido o vestibular daqui. Tá certo? Dependendo do curso que você ia fazer,
no caso eu estou falando matemática, então matemática, o maior peso para mim era ciências. O que é que tem em ciências? Que era incluso biologia, química, física e matemática. O que era incluído em estudos sociais? Geografia, história e conhecimentos gerais. Língua estrangeira, só o inglês, na redação normal e português para todos, tá certo? Então, vamos supor que eu vou fazer o curso para matemática, que o meu peso em português seja 3. O meu peso em redação, 3. Meu peso em língua estrangeira, 2. Meu peso em estudos sociais, 2. Meu peso em ciências, 4. Aí você veja que, de acordo com a área que você vai fazer, o peso aumenta mais para aquela área. E era como as federais faziam a segunda fase do seu vestibular. Então, o que é que eu tenho aqui? Vamos supor que eu tirei 5 em português. Vou pegar aqui, ó. Eu tirei 5 em português, tirei 6 na redação, tirei 7 em língua estrangeira, tirei 8 em estudos sociais e tirei 8 na minha área, que é a que tinha maior peso. Certo? O que é que nós vamos ter agora, a partir de agora? De acordo com a relação, eu vou ter a nota multiplicada pelo peso. 3 vezes 5, mais 3 vezes 6, mais 2 vezes 7, mais 2 vezes 8, mais 4 vezes 8. Isso tudo aqui dividido pela soma dos pesos. Então, vou ter 3, mais 3, mais 2, mais 2, mais 4. Peso multiplicado pela média, depois a soma dos pesos. Então, eu vou ter 15, mais 18, mais 14, mais 16, mais 32. Isso tudo dividido por 6, 8, 10, mais 4, 14. Vou fazer o somatório. Minha média ponderada agora vai ser o quê? 2, 8, 12, 20, 25. Vai 2. 5, 6, 7, 8, 9. Dividido por 14. 95 dividido por 14 vai dar... Vamos para cá. 95 dividido por 14 vai dar 8. 8 vezes 4, 32. Para 35, 3. 8 vezes 1, 8. Não, deu muito. Vai dar 6. 24 para 25, 1. 6 e 2, 8. Para 9, 1. Sobrou 11. Vamos colocar aqui 0. Vai dar mais ou menos 8. Então, minha média aproximada aqui foi de 6,8. Tá certo? Essa é a ponderada. Vamos para a geométrica. Terceira média, a média geométrica. A média geométrica é isso aqui, ó. Raiz enésima de x1, x2, x3 até xn. Tá certo? Então, o número de termos é o que determina o índice. Tá certo? Então, vamos supor, qual é a média geométrica de 2 e 8? Bem fácil um exemplo. Então, essa média geométrica seria igual a raiz quadrada de 2 vezes 8, raiz de 16, que é igual a 4. Se eu dissesse qual é a média geométrica de 2, 8 e 6, aí eu já teria o que? A média geométrica seria raiz cúbica, porque são 3 termos agora, que eram 2 termos. Raiz quadrada, 3 termos. Raiz cúbica de 2 vezes 8 vezes 6. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 6 vai dar 96. Raiz cúbica de 96, ó, eu tenho que a raiz cúbica de 64 é 4. A raiz cúbica de 125 é 5. Como 96 está aqui no meio,
de 64 e 125, então eu vou dizer aqui que a minha média geométrica vai ser de aproximadamente 4, vamos colocar aqui, 4,5. Só para ter uma ideia de como calcular a média. E por último aqui, encerrando essa parte de médias, nós vamos ter o que? A média harmônica. A média harmônica, foi o que eu falei a vocês, é um tipo de média que quem utiliza muito são as escolas militares. A média harmônica, ela é o inverso da média aritmética, que é o quê? N sobre 1 sobre x1, 1 sobre x2, 1 sobre x3, até chegar em 1 sobre xn. Eu tinha dado o exemplo da média aritmética. Eu acho que eu coloquei na primeira unidade 6, não, na primeira unidade 5, na segunda 6, na terceira 7 e na quarta 8. Eu acho que foi isso que eu tinha colocado, só para pegar um exemplo. Nós encontramos aí média, foi o que? 11, 18 com 8, 26, média 6,5. Foi isso que a gente encontrou. Só para eu mostrar que a média harmônica, ela sempre, mesmo trabalhando com mil valores, ela sempre dá um valor um pouquinho menor. O que é que nós temos aqui para calcular a média harmônica? 4, que é o número de termos, dividido por 1 sobre 5, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 7, mais 1 sobre 8. Ela é um pouquinho mais chata de calcular. Então a média harmônica vai ser igual a 4. Aqui eu vou ter que tirar o mínimo, 5, 6, 7 e 8. 5, 6, 7 e 8. Vamos lá, por 2 dá 3, dá 4. Por 2 dá 5, dá 3, dá 7, dá 2. Vejam que aqui é tudo prima, então 2, 3, 5 e 7. Dá 8 vezes 3, 24, vezes 5, 120, 120 vezes 7. Dá 840. Certo? Então vamos lá. 840 dividido por 5. Dá 1, sobra 3, 34 dá 6, sobra 4, 40 dá 8, 168. Mais 840 dividido por 6. Dá 1, sobra 2, 24 dá 4, 140. Mais 840 por 7. Dá 1, sobra 1, 14 dá 2, 120. Depois, 840 dividido por 8 vai dar 1, sobra 0, 4, 1 dá 108. É isso que nós vamos ter. Então, vamos somar ali, a média harmônica vai ser igual a 4 sobre 8 mais 8, 16, 3, 7 e 6, 13, 2, 3, 4, 5, 536 sobre 840. Então a média harmônica vai ser igual, divisão de fração, repete a primeira, vezes o inverso da segunda. Vou apagar esses cálculos aqui, que não interessa, certo? Então nós vamos ter o quê? 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 8 32 e 1 33, 3.360 dividido por 536. Vamos para mais uma divisão. 3.360 por 536. Vamos dizer aí que vai dar 6. 6 vezes 6, 36 para 40. 4. 6 vezes 3, 18, com 4, 22, para 26, 4. 6 vezes 5, 30, com 2, 32, para 33, 1. Vou colocar aqui 0, 1440 vai dar próximo de 3, né? Vai dar 2. Vamos botar o 2. Aí veja aqui o que eu estava mostrando a vocês, o que eu estava falando para vocês. A média geométrica,
como ela é o inverso da média aritmética, ela é um pouquinho menor. Sempre dá o valor um pouquinho menor. Tá certo? Com isso, nós vamos ter o quê? Lá na página 18, eu tenho algumas questões, certo? Deixa eu ir para cá para vocês olharem para a minha cara. Eu tenho algumas questões, a questão 1, 2, 3 e 4, são questões de assuntos decorrentes. Então, essa aí vocês fazem. Eu vou resolver para vocês a questão 5, até colocar aqui, ó. A questão 5, a questão 6, a questão 7, e a questão 10. Então essas 4 questões aqui são questões que envolvem médias. Tá certo? Então eu vou resolver essas 4 e vai ficar para vocês as outras 6 questões. Lembrando que eu fiquei devendo a questão 25 da página 17. Então quando eu for resolver essas 4 questões, eu resolvo para vocês a questão 25 da página 17, ok? Dá para vocês se animarem esses dias. Ainda mando para vocês, lá para quarta ou quinta-feira, mais alguns assuntos. E voltando aqui, encerrando essa parte de álgebra e aritmética, quando a gente voltar, tenho mais uma aula com isso, né, que é a aula de resolução de questões. Quando a gente voltar, a gente já entra em geometria plana, tá certo?